4 promotores de justiça de Minas Gerais processaram o Colégio Recanto do Espírito Santo, pedindo R$500 mil de indenização em favor de entidades representativas de pessoas LGBTQIA+. O referido estabelecimento de ensino é um colégio confessional católico. Os promotores alegam que o colégio teria encaminhado material informativo para os pais contendo discurso de ódio contra as pessoas LGBTQIA+. Nesse material, a escola teria dado orientações para que os pais não adquirissem materiais escolares estampando símbolos associados à comunidade, esta comunidade LGBT, essas coisas todas, alegando que seria porque estes símbolos representariam uma ideologia antifamília. Consta que o comunicado do colégio alertou aos pais sobre os símbolos do arco-íris e do unicórnio. Segundo o comunicado, o arco-íris, que é um símbolo da aliança de Deus com seu povo, foi raptado pela militância LGBT que o utiliza em suas bandeiras. A inicial descreve ainda o que disse a escola sobre o símbolo do unicórnio. Ele é sempre apresentado como uma figura doce e encantadora. Sua origem é diversa, mas o perigo é o que ele representa atualmente, pois também é utilizado por personalidades para identificar alguém de gênero não binário. Resumindo, é mais um símbolo contrário à lei natural, diz o comunicado. Os promotores aduzem na inicial que se trata de um patente discurso de ódio de cunho transfóbico e que liberdade religiosa tem limite, não podendo ser utilizada como instrumento de opressão. Pois bem, aqui há muita coisa que precisa ser esclarecida, não é? Então, eu vou chamar aqui para conversar conosco o padre Rafael Solano, sacerdote da Arquidiocese de Londrina, mestre e doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, pós-doutorado em Teologia Moral e Familiar pelo Pontifício Instituto João Paulo II de Roma também, Universidade Lateranense de Roma, e já atuou como consultor da CNBB Setor Vida, Família, professor de Teologia Moral e Bioética da PUC Paraná. Com muito prazer, padre Rafael, que lhe recebo mais uma vez, sua bênção, boa tarde. Ronaldo, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Canção Nova. Um prazer imenso estar com vocês, partilhando nesta tarde. Deus abençoe a nossa caminhada e santifique o nosso trabalho. Padre Rafael, obrigado, amém. Aqui, como eu disse, eu creio que há muito a ser explicado e a ser também divulgado para a nossa sociedade brasileira sobre esse episódio, não é, Padre Rafael? Ronaldo, penso que nós devemos partir de um ponto que é verdadeiramente plausível de análise e, sobretudo, de diálogo. Uma coisa é que um Estado, uma nação, seja soberana, e outra coisa é que uma nação ou uma instituição sejam soberbas. A soberba não condiz com a soberania. A soberania brota de um sentimento próprio que está regido pela lei divina, natural, independentemente de qualquer credo, de qualquer profissão, de qualquer partido político, de qualquer tendência. Os sistemas educativos, os sistemas políticos, os sistemas jurídicos devem corresponder a essa ordem estabelecida pela lei natural, que não é outra coisa do que aprender a ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer a todos. O grande benefício que a lei natural traz para todos nós é incalculável. Uma semana atrás, 2 semanas atrás, eu dizia para um grupo de amigos com os quais fazíamos uma live sobre o famoso termo de direito a decidir. Quando você coloca um termo como esse, você tem que partir também da efetividade da razão pública e da razão pessoal. Então, por exemplo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha direito a decidir sempre e quando fosse tutelada a minha decisão em correspondência com meus pais. Já com 18 anos é uma coisa, com 35 é outra, e hoje com 50 é outra. Não é que a decisão tinha perdido a sua autonomia, é que existe o princípio de tutela. E eu penso que este é o primeiro elemento que nós devemos analisar desde a ética cristã, diante daquele fato que foi narrado por você no início do programa e que está colocado em diversos jornais no Brasil. Tutelar significa cuidar.
quem cuida verdadeiramente é capaz de exercitar um único benefício em prol, não de si mesmo ou para si, sim, a partir de si mesmo, para com os outros. Claro que todos temos direito a expressar aquilo que pensamos, e nesse sentido eu comungo e partilho a ideia inicial dos procuradores quando dizem que tudo tem um limite. Porém, num Estado democrático como o nosso, nos nossos países da América Latina, na sua imensa maioria, todos somos países democráticos, a confessionalidade é uma expressão própria e ninguém tem por que se sentir ofendido, agredido, quando uma escola oferece uma reflexão, oferece uma, digamos assim, uma direção sobre alguns pontos. Me parece que nisso houve um pouco de exagero desde o meu ponto de vista e desde a minha grande carência jurídica, digo como eticista e digo isso desde o ponto de vista da moral natural, né? Em segundo lugar, Ronaldo, em tempos como estes, em pleno século XXI, que tristeza, não? Que gravidade, que seriedade que nós estamos vivendo tão forte nesse sentido, e digo mais uma vez, é grave o que está acontecendo na nossa sociedade. Hoje, o exercício do diálogo foi abolido. Então, imediatamente alguém se sente injustiçado, imediatamente já apresenta uma querelha e, em cima da querelha, um processo, e em cima do processo, um aviso judicial, e em cima e chega a juízo, não? Olha, penso eu que as pessoas que se sentiram atingidas por estes sinais, já para chegar ao terceiro ponto, por este tipo de sinais, poderiam perfeitamente ter acudido tranquilamente às diretivas da escola. Espera aí, vamos falar, vamos dialogar. O que é o que vocês querem dizer com isto? Eu penso que não, me parece um pouco exagerada na manchete da notícia que eu li também e que você acaba de dizer. Eu penso que um sistema educativo, uma escola, seja ela qual for, não quer oprimir os seus estudantes. Nós estamos no século XXI, não no século XVII, Não há opressão religiosa por especificar algumas coisas e por dizer aquilo que a escola considera pode ser dito através do seu sistema educativo. E aqui está o meu terceiro ponto, não? Uma escola confessional tem a obrigação, não é só o direito, tem o dever e o direito de dar a conhecer a todos e a todas quais são os lineamentos da sua opção confessional. Se você participa de um credo ou não participa dele, e você deseja que seu filho ou sua filha seja educado dentro desse credo, a escola já tem em si mesmo uma pedagogia própria e você, como aquele que tutela a educação do menor, já você sabe qual vai ser o direcionamento. Então, me parece a mim que houve um exagero da parte da repreensão sofrida por conta da escola, não? Sim. O senhor trouxe pontos importantíssimos. Eu vou aqui pegar alguns deles e lhe propor uma reflexão. A questão que a escola alerta é sobre a ideologia de gênero, símbolos antifamília, e quanto a isto, citou nomeadamente os símbolos do arco-íris, do unicórnio, e que se sabe, é de conhecimento de fato que são símbolos bíblicos, religiosos, que todavia hoje são utilizados no movimento LGBTQI+, essas letras todas. E o que a escola, que é confessional, que é católica, está fazendo é dizer o que ela pensa sobre essas coisas, ou o que a fé cristã, católica, pensa sobre essas coisas. E isto está previsto na Constituição brasileira, não está? Exatamente. Digo mais uma vez, me pareceu exagerada a postura contra a escola. A escola tem todo o direito de manifestar aquilo que ela considera necessário que os seus estudantes saibam, porque é uma escola confessional. É uma coisa assim mais ou menos. Não tem muita gente que diz, coloquei meu filho numa escola católica por conta dos valores. Com todo respeito, seria melhor que você colocasse seu filho em outra escola, porque a confessionalidade de uma escola católica parte de um princípio, a revelação. Jesus veio nos mostrar como é o Pai e como é o Espírito Santo. Nós somos uma escola
com muito mais do que um valor, com uma confissão própria. E os autores de tantos movimentos, de tantas formas de expressão, têm o direito também de manifestar-se. Em nenhum momento a escola católica se manifesta contra movimentos, contra figuras. Simplesmente está fazendo uma advertência que você pode fazer. E aos pais dos seus alunos, né? Aos pais dos seus alunos. Por isso estou dizendo, Sim, Ronaldo, sim. penso que há um problema de base. Muitos católicos e católicas escolhem as escolas, outras escolas confessionais, etc., sem saber que essas escolas têm todo o direito de instruir os seus filhos nos seus credos. Isso é o mais normal do mundo. Uma escola católica propõe para todos os seus estudantes a celebração eucarística todos os dias. Isso faz parte da nossa identidade. Isso faz parte da nossa forma de ser. Sempre ouviremos falar em família. Sempre ouviremos falar em Deus. Ai, que chata essa escola. Bom, existem então outras propostas para que você não se sinta agredido, agredida, hein? É por isso que eu digo que nos está faltando muita capacidade de diálogo racional, cognitivo. Estamos levando tudo assim como na corrida, como se estivéssemos praticamente prontos, quem sabe, a definir algo. Não, a escola católica tem um único valor, a revelação. E dentro das escolas católicas, das universidades católicas, a ciência, a fé, a igreja, o magistério, constituem uma identidade, e o magistério dessa escola, dessa universidade, manifesta tranquilamente com possibilidade de diálogo. Não é a intuição, não é nem sequer a decisão da escola agredir a nenhum movimento, penso eu, não? Sim. Eu vou citar aqui alguns elementos, padre, que está no comunicado da escola, que é o quê? Trata também da questão de gênero. No seu comunicado, a escola deixa claro que a questão da identificação de gênero não binário não se identifica como... esse gênero não se identifica como homem, como mulher e nem mesmo como transexual. Esse é um pensamento da religião, da fé católica, que o homem é homem, a mulher é mulher. Esse é o princípio da nossa antropologia. Da antropologia. Eu nunca tive problemas com nenhum grupo, nunca tive problemas com nenhuma palestra, quando manifestei a base da nossa antropologia cristã. Nós não estamos denegrindo outras propostas antropológicas, nós estamos simplesmente reafirmando: homem e mulher, Deus nos criou. A uns nos chamou desde sempre para vivermos a masculinidade. A outras as chamou desde sempre para viverem a sua feminilidade. Deus não nos deixou em suspenso, não. Deus nos chamou para que vivêssemos, cada um de nós, no mundo, identificados com aquilo que somos desde o momento em que fomos fecundados, pensados por Deus desde sempre. Eu nunca, num encontro acadêmico, senti e percebi que houvesse agressão por uma postura destas. Muito pelo contrário, ali se origina um diálogo, ali se origina uma visão. A escola perfeitamente diz: olha, nós temos esta postura antropológica diante daquela proposta que alguns estão fazendo de ideologia de gênero. Nós respeitamos a sua posição, mas não podemos compartilhar essa sua proposta. Pronto, eu não vejo dificuldade nisso. Ali não tem agressão, nem muito menos desejo de impor conceitos religiosos sobre algo que pode ser perfeitamente trabalhado. Eu penso, Ronaldo, que estamos vivendo momentos muito difíceis e obscuros por causa dessa praticamente enceguecimento intelectivo da sociedade. Hoje não se pensa mais. Hoje, tristemente, se agride. Se houve um termo que você não gosta, se você tem algo contra essa pessoa que o está proferindo, prepare-se, porque você vai ser imediatamente acusado de coisas dentro de um contexto inexistente. Sim. Olha, o que essa escola fez, gente, ela enviou esse comunicado aos pais dos alunos. Eu, sendo pai, gostaria de ter recebido esse comunicado, porque foi divulgado em janeiro, por exemplo, esse comunicado aos pais dos alunos, e ali a escola estava manifestando o quê? Um esclarecimento
levando ao conhecimento dos pais daquelas crianças, por exemplo, algumas coisas que a escola estava observando. Os cadernos utilizados pelos estudantes, as camisetas, as mochilas, o material escolar, porque eles estavam contendo imagens, estavam contendo fotografias, que a escola entendeu que aquilo ali, os pais sendo cristãos, aquilo depunha contra o cristianismo. E aí por isso ela colocou o título: as principais ideologias antifamília têm feito de tudo para se instalar em nosso meio e utilizam materiais infantis e com estampas que parecem ingênuas. E aí ela mencionou, por exemplo, caveiras que vinham nos cadernos, nas mochilas dos jovens, a foto do Che Guevara, que é um símbolo do comunismo. E ela mencionou essas coisas todas, levando aos pais: olha, estejam atentos com essas coisas que seus filhos estão usando. Eu, sendo pai, gostaria de ter recebido um comunicado como esse, viu, padre? Imagino que sim, porque se você coloca o seu filho, a sua filha, dentro de um processo de uma escola confessional, o primeiro que você quer é que a escola transmita, comunique e, por que não, fortaleça aquela evangelização que já você está anunciando na sua casa. Então, a escola se torna continuidade daquilo que você vive em casa, não? Sim. Em síntese, gente, o Ministério Público de Minas diz que recebeu 12 manifestações contra o colégio, incluindo uma da deputada federal do PSOL, Áurea Carolina de Freitas e Silva, e uma da Aliança Nacional LGBTI+. E aí, estão acusando a escola de discurso de ódio. E eu chamaria a atenção para esse termo, porque aqui hoje, a gente que está acompanhando o que está acontecendo no mundo, é um jogo de narrativas. Termos são criados para semear uma grande discussão na sociedade. Esse termo, discurso de ódio, é uma narrativa, é um termo muito atual, muito moderno, utilizado por essas pessoas para de uma certa forma, se vitimarem ou sentirem-se ofendidas. Então tem usado esse termo, discurso de ódio, ideologia antifamília, essas coisas todas. E é importante que a sociedade passe a conhecer mais sobre essa temática, não é, padre? Veja, semana passada o Santo Padre, o Papa Francisco, recebeu a maior autoridade no mundo católico no trabalho pastoral com pessoas LGBT, o padre jesuíta David Humboldt. E o Papa lhe diz: Padre David, que é o que mais desejam ouvir as pessoas LGBT? E o padre respondeu que são filhas e filhos de Deus. É o que mais desejam ouvir. Olha que contraste. Aqui no nosso país, uma agressão terrível por algo que poderia ser completamente dialógico. E na outra parte do mundo, as pessoas tentando dialogar. Discurso de ódio, não sei que coisa, que este fulano não pode utilizar essa terminologia porque me está agredindo, ou me está insultando, me estou sentindo totalmente ferido, não? Eu penso que estamos perdendo um pouco o controle daquilo que a razão humana traz consigo, que é tão belo, que é a hermenêutica, não? Cada um está decidindo sobre o significado dos termos, como você bem acabou de dizer, e vão dizendo coisas que não pertencem à realidade. Mesmo eu não sendo lacaniano, meu caro Ronaldo, queridos ouvintes, cada vez penso que Lacan tinha mais razão. Uma coisa é a realidade, outra coisa é o imaginário e outra coisa é o significado. Graças a Deus que nós temos o imaginário do significado, porque senão estaríamos perdidos, viu? Hoje não se pode utilizar nada sem antes passar pelo crivo daqueles que criam ou neologismos ou daqueles que decidem impor a sua verdade. Padre, para concluir apenas aqui um importante esclarecimento. Há de fato, especialmente os estudiosos estão percebendo isso, a instrumentalização, isto é, o uso de símbolos religiosos por parte do movimento LGBTQI, essas coisas todas, não é? Olha, eu estive lendo um artigo fantástico alguns anos atrás, escrito pelo grande Bartolomei Caili, não? E ele dizia isso: a instrumentalização, mas sobretudo a dupla intencionalidade no uso dos sinais religiosos para colocá-los dentro do contexto sexual, porque é completamente absurdo, não? Por exemplo, a imagem de São Sebastião,
A imagem sensacional é lindíssima. É um santo que foi martirizado, levado até uma árvore, e ali lançaram flechas contra ele, não? E em muitos grupos que pretendem criticar, por exemplo, a beleza da castidade e da pureza, colocam São Sebastião numa atitude excessivamente feminina, não? Até a pose que utilizaram na iconografia do santo ultimamente, que não é a iconografia original, não? O santo está contemplando o céu e as flechas estão entrando no seu corpo como sinal visível da agressão contra os cristãos, não? Mas isso que você disse é verdade. Eu colocaria mais essa parte de Kylie, que aprofunda cientificamente essa dupla intenção ou situação dos sinais religiosos para serem efetivados numa certa realidade do sexual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não? Querido Padre Rafael Solano, obrigado mais uma vez por essa conversa que tivemos aqui, sempre esclarecedora. Grande abraço ao senhor e obrigado. Ronaldo, um abraço para toda a família Canção Nova de Brasília, a todos os ouvintes, meu abraço. Fique com Deus, obrigado.